Hoje eu vou falar com você nessa noite sobre estar preparado. É sobre isso que eu vou falar com você, sobre estar preparado. Muitas vezes nós queremos viver o que Deus tem para fazer na nossa vida, queremos viver os sonhos, os planos, tudo que Deus tem para realizar através de nós na nossa vida. Só que para Deus poder fazer a obra dele na nossa vida, nós temos que estar preparado. Se eu não estiver preparado, eu não vou poder viver o melhor, viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e realizar através de nós. Todo mundo tem um sonho, só que muitos ainda não estão preparados para viver o sonho que eles têm, para viver aquilo que Deus colocou dentro do coração deles. Aqui nós vamos começar a ver o José. O José tinha um sonho. E o que você vai perceber? Que o José estava preparado para viver o sonho que Deus tinha dado para ele. Quem é que tem um sonho aí? Diga glória a Deus. Você tem um sonho? Todo mundo tem um sonho. Só que eu tenho que estar preparado para viver esse sonho. Preparado para viver aquilo que Deus tem para mim. E é isso que nós vamos falar hoje. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37, 1. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, o que os irmãos dele fizeram? Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a quem, pessoal? A mim. Então José tinha um sonho. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem algo que quer viver, e o próprio Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os seus, que os planos dele são maiores que os seus. Só que eu preciso estar preparado para viver os sonhos que Deus tem para mim. Eu preciso estar preparado para viver os propósitos que Deus tem para mim. Eu preciso me preparar para viver o que Deus tem para mim. O José tinha um sonho. O sonho, o significado do sonho dele é que ele seria grande, maior do que os irmãos e os pais. Então todos se inclinariam diante dele. Esse era o sonho que José tinha, de que ele seria grande, que ele iria vencer, de que ele iria conquistar. Todo mundo tem um sonho. O José, ele aqui estava pronto para viver o sonho dele. Nós vamos ver tudo o que aconteceu. Você vai ver que ele estava preparado. E você tem que estar preparado. Você tem que preparar o seu coração para que o seu sonho se realize, para que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida se torne realidade e aconteça. Não depende de ninguém, só depende de você. E você tem que preparar o seu coração para poder viver o que Deus tem para você. Não depende de ninguém, depende de você. E você tem que estar preparado. Ah, pastor, eu tive um sonho. José teve. O José sonhou com um feixe de trigo. Ele não ficou preocupado qual era o significado de um feixe de trigo. Ele entendeu o sentido do sonho. Existem pessoas que sonham: pastor, eu sonhei. Qual é o seu sonho? Eu vi um elefante branco voando. O que isso significa? Significa que tu comeu feijão demais de noite. E às vezes vem preocupar o pastor: não, pastor, sonhei com uma cobra vermelha que pegava fogo. E, meu Deus amado, quer que o pastor adivinhe tudo agora. Quando você tem um sonho e ele é de Deus, você acorda e entende. Alguém precisou explicar para o José o significado do sonho? Ele acordou, ele entendeu, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus quer falar com você, ele fala claramente. E ele falou com José 2 vezes, através de 2 sonhos, com o mesmo significado, mostrando que ele seria grande. E o que vai acontecer com esse José? Você vai ver como ele estava preparado. O que vai acontecer? O homem
José, rapaz, 17 anos, ele é senhor. Ele mora com o pai dele é rico. Então ele tem uma pessoa que lava os pés dele, ele tem uma pessoa que serve ele tem outra que faz comida para ele tem servos, ele é senhor, ele é rico, ele manda. O que vai acontecer com José? Os irmãos dele o invejam, jogam ele numa cova. O Rúben planejou que ele fosse para a cova porque os irmãos queriam matar, porque o Rúben ia tirar ele da cova. Quando o Rúben volta, ele foi vendido para os ismaelitas. Olha que tristeza. Os irmãos dele jogaram ele na cova. Depois de ser jogado na cova, ele é vendido para o Egito como escravo. Ele vai parar na casa de um dos oficiais, o Potifar. E agora que se observa que a vida dele inverteu. Ele tinha alguém para lavar os pés dele, para fazer a comida dele. Ele tinha um monte de servos. Ele era o senhor. E agora ele vira o escravo. É ele que tem que lavar os pés, é ele que tem que fazer a comida, é ele que tem que cuidar da casa. E o que você vai observar? Em nenhum momento você vê José reclamando. Em nenhum momento você vê José brigando com Deus. Em nenhum momento você vê José discutindo. Porque quem tem um coração preparado, você nunca vai ver essa pessoa reclamando. Amém? Se quando situações difíceis surgem na sua vida, você começa a reclamar, é porque você não está preparado para viver o que Deus tem para você. E quando José está naquela casa, observe o que José vai começar a fazer. Ele vai começar a administrar a casa. Ou seja, o que Deus chamou José para fazer estava virando já algo notório, prático na vida dele. Ele está lá administrando a casa do Potifar, que o Potifar nem se preocupava mais com a casa. Então, o que vai acontecer? O José vai ser provado. E o José passou por vários testes, até ele chegar onde Deus gostaria que ele chegasse. E o teste serve para saber se você está pronto ou não. Por que às vezes eu não estou vivendo o que Deus tem para mim? Porque eu não estou pronto. O meu coração não está pronto para viver o que Deus tem para mim. Aí chega uma mulher e vai dar em cima do José. Ele é jovem, 17 anos, a mulher era bonita. Não pense que ela era feia. A mulher mais bonita, ela era esposa do rei. O rei escolhia a mulher dele. Elas desfilavam na frente dele. Ele dizia, eu quero essa, eu quero aquela, essa aqui é bonita, aquela eu gostei, tudo para o meu harém. Depois do rei, vinham os oficiais. Esse homem era oficial dele. Deveria ter uma mulher bonita, uma mulher bem maquiada, uma mulher muito bem arrumada porque ela era rica e com uma alimentação bem balanceada e cuidada, porque ela tinha pessoas para fazer toda a alimentação. Então ela devia ter o corpo bonito, a face bonita, cheia de ouro, de enfeite. E ela vai dar em cima do José. O que José faz? Não! Deus testou o caráter dele. E ele não pecou. Ela ficou com a capa. O José deve ter saído correndo, entrou no quarto, se jogou na cama. Fugi do pecado, Deus, consegui, aleluia, oh glória, obrigado Deus, eu consegui. Aí alguém bate na porta, ele pensou, é o Potifar que vai me dar um abraço que eu não fiz nada com a mulher dele, vai me agradecer porque eu fui fiel. Ao contrário, ele abriu a porta, ele deve ter sido surrado, chicoteado e foi jogado aonde? Na prisão. Quero te fazer uma pergunta, na prisão ele reclamou? Olha o que fizeram comigo, estão me injustiçando, estão falando mal de mim, estão fazendo isso, aquilo, não sei o que para mim. Olha só, disseram que eu fiz o que eu não fiz. Não, ao contrário. Na prisão, sou servo. Ele começou a administrar a prisão. Ele deu um tão bom testemunho na prisão que o carcereiro entregou tudo na mão dele. O que você começa a observar? Que o José, aonde ele ia, ele administrava, ele era servo, ele nunca reclamou. E ele está lá na prisão, ele adivinha o sonho de duas pessoas que trabalhavam diretamente para o faraó. O que nós começamos a observar? Que o coração de José era um coração o quê? Preparado. Era um coração preparado para servir. Às vezes a pessoa diz, mas Deus me chamou, eu tenho um sonho, eu quero ser pregador. Só que às vezes tu está esperando subir no altar para que o teu sonho se realize. Não, o teu sonho começa antes do cargo. Você tem que mostrar que você tem o talento antes da posição. O José não era governador do Egito, mas o que você colocava na mão dele, ele administrava. Colocar a casa do Potifar, ele administrou. Colocar o cárcere na mão dele, ele administrou. Eu quero ser um obreiro. E às vezes tu quer só botar o uniforme. Não, se eu tenho chamado para ser obreiro, antes de eu botar o uniforme, eu já estou aqui. Pastor, qual é o dia da limpeza? Qual é o dia do evangelismo? Pastor, o que o senhor está precisando? Tem que varrer, tem que passar um pano, limpar, o que tem que comprar aí? Conta comigo. Qual é o dia que tem que abrir a porta? Eu estou aqui. Porque antes de ganhar o cargo, todo mundo tem que enxergar que eu tenho talento, eu tenho dom. Amém? Quem é servo, não serve Deus por cargo, mas serve Deus aonde Deus colocar
e nunca reclama. E é isso que o José mostrou, que ele tinha um coração preparado. Cada vez a situação ia piorando. Você vê José murmurar? Você vê o José reclamar? Nunca! O que isso mostra? Que o coração dele estava preparado. Agora vai para o capítulo 41. E observa o que o texto sagrado diz. 41, versículo 14. Vamos junto comigo. 41, 14. Vamos lá. 41, versículo 14. Vamos juntos comigo agora. Olha o que diz o versículo 14. Todo mundo junto com o pastor. Então enviou o Faraó e chamou quem, pessoal? O José. Irmão, se você estiver preparado, vai chegar o dia que Deus vai te chamar. Ah, mas eu tenho vontade de ajudar, o pastor não me chama. Olha, se eu não te chamei porque Deus não me tocou e porque você não está preparado. Quando você estiver preparado, Deus manda chamar você. E não esqueça, eu não tenho que esperar ter a posição para fazer alguma coisa. Quem é servo, serve em qualquer lugar. Não importa se tem posição, não vai estar sempre servindo. O José, onde botava ele administrava, porque era o talento dele. E daí diz aqui, então enviou o Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo. Da onde que o José saiu? Da cova. Olha onde que o José estava, lá numa cova. Ele deixou de servir a Deus? Não. Ele reclamou? Você vê ele murmurando? Você vê ele dizendo, eu fui injustiçado? Me acusaram de algo que eu... Nada. Ele brigou com Deus? Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Nada. Sou servo. Estou aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. E Deus manda chamar ele da cova. O que José faz? Ele estava preparado. Aí diz aqui, ó, e fizeram sair da cova e o José se barbeou. Ele devia estar barbudo, né? Ele ia se apresentar a pessoa mais importante do império. A primeira impressão é que fica, não vou me arrumar, vou trocar de roupa, vou estar prontinho, é o meu dia. O José estava pronto, só esperando Deus chamar. Para onde ele ia, ele servia. Então o seu coração tem que estar pronto para o dia bom e para o dia mau. Não só para viver o sonho, mas para viver o caminho que vai te levar ao sonho. E muitas vezes o caminho que vai me levar ao sonho é um caminho de lutas, de testes, de provas, para ver se eu estou preparado para viver o meu sonho. Quem está adiando o seu sonho é você, porque o seu coração não está preparado. Não adianta só se preparar humanamente. Você tem que se preparar com Deus, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para viver o que Deus tem para você. Você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, não vai chegar. E mandou chamar, e fizeram sair da cova. E ele barbeou-se, ele mudou as suas vestes, e ele veio até quem? Ao Faraó. José não ficou reclamando. Quando eles chegaram lá para chamar o José, ele devia estar cantando, varrendo, servindo. José não estava murmurando, estou esquecido aqui nessa cova. Coisa braba, Deus me deu uma promessa, depois que ele falou comigo, só piorou. Estou injustiçado, ninguém lembra de mim. Não, ele estava lá varrendo, trabalhando. Ô José, o Faraó está, glória a Deus, vou lá tomar um banho, fazer a barba, trocar a roupa. Ele se apresentou ao Faraó. E daí diz aqui o versículo 15, pegue sua caneta. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mais de ti, marque isso aí com a tua caneta, mais de ti eu ouvi dizer. Todo mundo olha para mim. Sabe o que levou o Faraó a chamar o José? Foi o testemunho do José. Ele está dizendo, José, eu só mandei chamar você porque eu ouvi dizer de ti. O pessoal que estava lá na cadeia contigo falou de ti para mim. E falaram coisas boas. O que as pessoas falam de você? O que elas falam do teu comportamento? Principalmente no dia ruim. O que nós vamos ouvir falar de você nos dias ruins? Porque o José estava passando por uma fase que cada vez as coisas pioravam. Nunca esqueça o que eu vou te falar. O seu testemunho pode fazer duas coisas por você. Ou ele vai te colocar em lugares onde você nunca imaginou que você estaria, ou ele vai fazer você nunca sair do lugar. O seu testemunho só pode fazer duas coisas por você. Ou ele te coloca diante de pessoas importantes, ou ele vai fazer você nunca sair do seu lugar. O seu testemunho só pode fazer duas coisas por você. E por que eles falaram do José? Porque quando esses oficiais do rei caíram na prisão, José não estava reclamando, não estava se achando injustiçado, o José não estava triste, não estava brigando com ninguém, não guardou mágoa dos irmãos dele, não brigou com Deus, o José estava servindo a quem?
O testemunho de José levou ele até o faraó. Seu testemunho pode fazer duas coisas. Ou ele leva você à presença de pessoas importantes, ou ele leva você a conseguir coisas grandes, ou seu testemunho vai fazer você nunca sair do lugar. Vão passar anos, se passarão anos, e você vai estar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Porque o seu testemunho não deixa você sair de lá. E ele ouviu, olha o que ele diz: mais de ti ouvi dizer. E o que as pessoas ouvem de você? Que possam ser coisas boas. Amém. Que o seu testemunho leve você à presença de pessoas importantes. Que o seu testemunho leve você em direção ao seu sonho. E não seja uma âncora que está fazendo o tempo passar e nada acontecer na sua vida. E daí ele diz que quando ouves um sonho, o interpretas. E olha uma atitude que o José teve. Quem é servo em qualquer lugar, não importa o que aconteça, não reclama. Quem reclama é quem não sabe servir. Agora, o faraó dá um elogio para o José. Poxa, eu ouvi falar que você interpreta sonhos. José podia ter dito: meu Deus, a pessoa mais importante do Egito está me elogiando. Eu vou estufar o peito e agora eu vou pensar, eu sou o melhor de todos. Ao contrário, José disse: não, o senhor está enganado. Eu não faço nada. Quem faz alguma coisa é o Deus que eu sirvo. Amém. Quem faz alguma coisa é o Deus que eu sirvo, não faço nada, faraó. Aí diz aqui, o 16, e respondeu José a faraó dizendo: isso não está em mim. Ele podia estar revoltado com Deus. Ô Deus, por que o senhor deixou? Por que o senhor permitiu? Deus, por que o senhor fez? Não. Ele estava ali, firme com Deus, servo de Deus, esperando Deus chamar ele. Às vezes o caminho do sonho não é fácil, mas você tem que se preparar, senão você nunca vai viver o plano que Deus tem para você. Se prepare, porque é maior do que você imagina. Aí diz aqui: Deus dará a resposta de paz a quem, pessoal? Ao faraó. Quem é que colocou José diante do faraó? O testemunho que ele deu diante de cada problema, diante de cada luta, diante de todas as vezes que ele foi contrariado. O bom testemunho dele fez o faraó chamar ele. Seu testemunho que vai fazer as pessoas te escolherem. Salmo 108. Se prepare, porque às vezes você não está preparado para viver o que Deus tem para você. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te fazer umas perguntas que eu anotei aqui. Você viu o José murmurar? Você viu o José magoado? Você viu ele brigando? Você viu o José reclamando? O coração dele está preparado. Pastor, como é que eu sei que o coração dele está preparado? Salmo 108. Todo mundo achou? Vamos ler o versículo 1. Salmo 108, versículo 1. Leia com o pastor o versículo 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Marca aí com a caneta sua Bíblia. Preparado está o meu coração, ó Deus. Todo mundo olha para mim. Você tem que estar preparado, tanto para o dia bom, como para o dia mau. Tem que me preparar para tudo. Eu tenho que me preparar para ser honrado, como para ser desafiado. Eu tenho que me preparar para o dia mau, para os problemas. O Paulo e o Silas. Deus precisava de alguém para uma missão especial, para salvar um carcereiro. Mandou Paulo e Silas para a prisão, foram chicoteados, feridos, machucados, rasgaram as vestes, injustiçados, difamados, falaram mal deles. O que eles fizeram dentro da cadeia? Reclamaram a noite toda. Cantaram e louvaram a quem? Uma família foi salva. Com um bom testemunho que eles deram. Estavam preparados para a missão. Por que Deus não mandou o Pedro? Não mandou o Tiago? O Tomé? Imagina mandar o Tomé. O que o Tomé ia fazer? Amém? Não mandou nenhum desses. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Você tem que preparar o seu coração. Tanto para ser honrado. Eu quero que a minha empresa fature tanto. Às vezes tu não está preparado. Eu quero ficar rico. Deus não te dá porque você não está preparado. Eu quero aquele cargo. Deus não dá porque você não está preparado. Você tem que se preparar para ser honrado, assim como para a hora da luta. Eu tenho que me preparar para tudo, porque às vezes o elogio vai subir para a sua cabeça. Eu quero ter uma experiência com Deus, às vezes você não está preparado. Aquela experiência vai fazer você se achar mais espiritual que todo mundo.
Você não está preparado para ela. Eu tenho que me preparar. Como que eu sei que eu estou preparado? Lê. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Irmão, você viu o que uma pessoa que está preparada fala? Só coisas boas. Pastor, eu estou preparado? Pare e pense. O que você tem falado nesses últimos dias? O que tem saído da sua boca nesses últimos dias? Principalmente diante de problemas, de desafios, de lutas, de situações adversas. O que saiu da sua boca? O que saiu da sua boca veio da onde? Do seu coração. E o que você falou mostra se você está preparado ou não. O que saía da boca do José diante de cada obstáculo que ele passou? Nada de ruim, nada contra Deus, nada contra os irmãos, nada. Ele jamais se achou injustiçado. Ele sempre foi servo. O coração dele estava preparado, o faraó chamou. Quando o seu coração está preparado, sua boca falará coisas boas diante dos dias difíceis. Não vai ficar reclamando, não vai ficar murmurando, não vai ficar se queixando para todo mundo, você não vai fazer isso. Leia de novo. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Se prepare. Você quer viver o que Deus tem para você? Primeiro você tem que se preparar. Essa é a sua oração. Às vezes você não está preparado para viver o que você quer. É um sonho, é uma vontade, é um desejo. Eu quero muito, mas talvez agora não é o momento, você não está preparado. Mateus 26. Mateus 26. Pastor, o que eu faço? Trate de se preparar. Busque mais a Deus. Venha mais aos cultos. Se envolva mais com as coisas de Deus. Ore mais, medite mais na sua Bíblia. Pegue a palavra. Busca mais, se prepare. Se fortaleça emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Você tem que estar preparado nos 3 sentidos. Não só humanamente. Mateus 26, todos acharam? Então nós vamos dar uma meditada aqui sobre o Pedrão. O Pedrão falou para Jesus que estava preparado para ir até onde? Até a morte. E o que o Pedro fez? Negou Jesus. Mateus 26, vamos lá? Versículo de número 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti. O que o Pedro disse? Eu nunca me escandalizarei. O Pedrão achou que estava pronto. Jesus, eu estou pronto. Eu estou aqui. Irmão, quem é Jesus? É o próprio Deus falando com Pedro. O que o Pedro fez? Não, Deus, o Senhor acha que conhece o futuro, que sabe de todos. Tu está errado, Deus, eu estou pronto. O Senhor está enganado. O Senhor acha que já me viu no futuro? O Senhor está enganado, porque eu estou pronto e o Senhor onisciente está errado. Foi isso que o Pedro fez. Ele falou que Deus estava errado e que ele estava certo. Só que ele se enganou. Aí diz o 34. E disse Jesus, de novo Deus falando com ele. Qual foi a atitude do Pedro? Diante de todos os discípulos, ele não obedeceu o mestre dele. Ele não deu ouvidos para quem estava falando com ele, dizendo: você não está preparado. Quem estava acima dele enxerga melhor do que ele. Quem está acima de você consegue ver o que você não vê. E o mestre estava dizendo, mas o Pedro não aceitou o que o mestre falava. Não aceitar o que Jesus fala é não aceitar a própria palavra de Deus falando com você. Aí diz aqui: e disse Jesus, em verdade eu te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, farás o quê? Era a hora do Pedro dizer: Senhor, me perdoa, eu estou sendo orgulhoso, eu estou achando que eu enxergo melhor do que o Senhor, que eu sei mais do que o Senhor. Perdão, eu quero me preparar, é verdade, eu não estou preparado. Me ajude. Você acha que Jesus não ajudaria? Mas qual foi a atitude do Pedro? Próximo verso, 35. Não seja Pedro que não ouve o seu mestre. E disse Pedro:
ainda que me seja necessário, o que, pessoal? Morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram. Pedro levou pessoas junto com ele no erro que ele cometeu, de não ouvir o mestre dele. O que o Pedro fez, pessoal? Negou Jesus, porque ele não estava pronto. Só que ele achava que ele estava pronto, ele não estava. Ele achava que estava bem, e ele não estava. Cuidado. Às vezes Deus está falando com você, usando uma pessoa para falar com você, usando alguém que está acima de você, usando a palavra. Você tem que acreditar, você tem que ser humilde. É verdade, eu não estou preparado. Se você não estiver preparado, você não vai viver o que Deus tem para você. Como que eu sei que eu estou preparado? É só observar o seu comportamento diante das adversidades, diante dos testes, diante de cada fase da vida. É só observar o que sai da sua boca, o que você fala. Você vai começar a perceber, eu não estou preparado para vencer, não estou preparado para viver o que Deus tem para mim. E Deus tem coisas grandes para nós, temos que fazer o que o salmista fez. Preparado está o meu coração. Como é que eu vou me preparar? Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou vir mais na igreja, eu vou andar mais com Deus, eu vou afinar minha comunhão, chegar mais perto, eu vou vir mais às reuniões, eu vou ouvir mais a palavra, eu vou me envolver com Deus, porque eu quero me preparar, porque os planos dele são maiores do que os meus. O José estava preparado. Como é que eu sei? É só observar por tudo que ele passou e como ele reagiu frente a cada tribulação, problema, injustiça, dificuldade. O coração dele não guardou mágoa, ele não tinha raiva, ele não murmurava, ele não reclamava de nada, ele só sabia servir. Chegou o dia que Deus chamou ele. Amém. E o Pedro achou que estava pronto, que podia tudo, que era a hora dele. Se deu mal. O mestre avisou 2 vezes e ele não ouviu e ele negou Jesus. Se prepare para viver o que Deus tem para você. Muitas vezes você ainda não está vivendo, porque o seu coração até agora não está preparado. O que eu faço, pastor? Se prepare. Deus tem coisas grandes e é para você. Agora o que você tem que fazer é preparar o seu coração. Não prepare só para as coisas boas, prepare também para as coisas ruins. Eu tenho que estar preparado para tudo, para o dia bom e preparado para o dia mau, preparado para viver o que Deus tem para mim. Está na hora de você se preparar. Vamos ficar de pé para orar. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações, que Deus te abençoe.